Olá meus amigos, Caio de Lima aqui, sou fotógrafo há mais de 10 anos e resolvi fazer esse primeiro vídeo porque eu estava procurando na internet informações sobre o novo Xiaomi 17 Ultra e escutei o pessoal falando algumas bobagens sobre esse celular quando o assunto é a parte da câmera dele. O pessoal fala coisa do tipo, esse celular tem um sensor de 1 polegada, é maior que os outros, então entra mais luz. E por conta disso a foto fica melhor. Olha, que a foto possa ser que fique melhor porque o sensor é maior, até faz sentido. Mas que entra mais luz, isso não faz o menor sentido. Só que é o maior sensor de todos. É um sensor de 1 polegada, que significa o quê? Que absorve muita luz, tem muita qualidade de imagem. É o melhor sensor aqui do jogo de câmera. É porque ele tem um sensor maior, onde entra mais luz. O diafragma não é dos melhores, não é 1.4, por exemplo. Não é ruim, não. 1.7 não é ruim. Mas um sensor maior entra mais luz. Então você consegue fotos melhores com um sensor grande. Isso é uma grande vantagem. Um outro canal que falou, essa câmera aqui o sensor é full frame, então entra 2 vezes mais luz. Não sei de onde ele tirou esse número e não faz o menor sentido, tá? A top, cara, a diferença da full frame, galera, é isso aqui, ó. Olha o tamanho do sensor. Então entra o dobro de luz, a definição fica muito melhor. E a gente pode fechar aqui. Que um sensor maior pode influenciar na sua foto, isso te garanto que com certeza influencia sim, mas não tem nada a ver com mais luz entrar. Porque teoricamente, se um sensor entra mais luz e você usar os mesmos settings para uma câmera que tem um sensor pequeno ou para uma que tem um sensor grande, a que tem um sensor grande a foto vai ficar mais clara, né? Afinal entrou mais luz. Mas não é assim que acontece, tá? Caso você não seja da área, vou te explicar rapidamente. Na fotografia nós temos 3 fatores que vão influenciar na quantidade de luz que vai ser captada pelo seu sensor. O primeiro fator é a velocidade do shutter, do obturador, é aquilo que faz o som clac-clac, entende? Que é a quantidade de tempo que entra a luz, fica lá batendo no seu sensor. O segundo fator vai ser a abertura da sua lente, que ela é feita em números que quanto menor, maior. Isso acontece porque são divisões, entende? É 1 dividido por, aí os números principais são 1.4, 1.8, 2, 2.8, 4, 5.6 e por aí vai. Por exemplo, agora eu estou me filmando em f2.8, que é a abertura máxima dessa minha lente de 20 milímetros. E o terceiro fator importante é o ISO, que é basicamente, vamos dizer assim, o sinal do sensor. Geralmente, quanto mais baixo esse sinal, melhor fica a qualidade da sua imagem. Quanto mais alto esse sinal, pior a qualidade da sua imagem, porque conforme a câmera aumenta o sinal, também começa a aparecer os ruídos da imagem. Os ruídos, em geral, eles sempre estão lá, você só não os vê porque eles estão, microscópicos, mas conforme você aumenta o sinal, os ruídos aumentam junto, ok? Na época do filme existia o ISO também, só que na época chamava de ASA ou de DIN, e era basicamente a quantidade de prata fotossensível que tinha na gelatina, o que fazia a foto ficar mais sensível, mas que por outro lado também aumentava a quantidade de ruído, de grãos na sua foto. Afinal, esses grãos nada mais são do que os próprios grãos de prata, que é o que captam a luz, ok? Tá, então eu vou te mostrar de uma forma um pouco científica o porquê não faz o menor sentido esse negócio do sensor maior entrar mais luz, tá? Isso daqui, galera, é um negócio das antigas chamado fotômetro. Ele serve justamente para medir a quantidade de luz que você precisa usar para fazer uma foto. Eu vou ligar ele aqui, botar aqui ISO 200, porque é o que eu estou usando agora, e eu vou me medir aqui, ó. Ok, ele vai me mostrar aqui, ó, que eu devo usar de velocidade 1/60 de segundo, que eu devo usar de abertura f2.8, 2.8,5 na verdade, e aqui ISO 200. Tá, por que deu 2.8,5 se eu estou usando 2.8? É porque, por opção, eu quero deixar essa parte aqui um pouco mais clara do que o que supostamente seria o correto, ok? Mas isso aqui, perceba que em momento algum vem dizendo
Ah, esse valor é para uma câmera cropada, é para uma câmera de médio formato, de grande formato ou full frame. Não vem dizendo isso. E por que não vem? Porque o tamanho do sensor não influencia de forma nenhuma na quantidade de luz que vai entrar para fazer a sua foto, entendeu? O que influencia são esses outros 3 fatores. S300, ela tem o sensor de 1 polegada, ele chama o sensor tipo 1. É um sensor de 20 megapixels, retroiluminado. A gente sabe que na fotografia e no vídeo, o tamanho do sensor é documento. Quanto maior o sensor, mais você consegue capturar a luz. Capturando mais luz, você tem melhor qualidade de imagem. Sua imagem degrada menos. Mas, no caso do vídeo lá do Ronaldo, ele fala que quanto maior o sensor, menos degrada a imagem. Isso quase sempre é uma verdade, tá? Mas eu vou te dar um exemplo aqui de como pode não ser. Por exemplo, se você for procurar, sei lá, no site da B&H lá em Nova York, qual é a câmera mais top, mais cara que tem? Provavelmente vai ser uma Hasselblad, uma H6D com back digital de médio formato de mais de 100 megapixels. Uma câmera incrível que custa 30 e tantos mil dólares. Uma fortuna. Essa câmera, por exemplo, ela tem um sensor muito maior do que uma câmera full frame, mas o ISO dela, por exemplo, vai só até 12 mil. Em contrapartida, a NASA recentemente deu aquela volta na Lua, né? E fez uma foto da Terra à noite, né? Você consegue ver um pouquinho da aurora boreal, um pouquinho do Sol atrás da Terra. E como era uma foto feita da Terra à noite, então teve que usar o ISO bem alto. E usaram um ISO de 50 mil, galera. Numa câmera Nikon D5 que foi lançada há 10 anos atrás. Inclusive eu andei pesquisando e vi que essa câmera chega a ISO 3 milhões. Eu nem sabia, galera, que existia ISO tão alto assim. Mas enfim, a Nikon fez essa câmera há 10 anos atrás, na época a D5 era a câmera mais cara deles. E o intuito era, sei lá, uma prova de conceito, que era possível fazer um sensor que aguentasse um ISO altíssimo sem que degradasse tanto assim a imagem. Mas lógico que degrada, tá? Nunca que uma foto de ISO 50 mil vai ser tão boa quanto uma foto de ISO 100. Tanto é que muita gente ficou assim, uai, mas aquela foto antiga da época do filme é muito mais bonita do que essa foto que fizeram agora e tal. Mas o que é que acontece? Aquela foto antiga foi feita do lado da Terra quando estava de dia. Foi feito a favor da luz. Essa foto nova, ela é contra a luz, ou seja, estava tudo escuro. Então a câmera usou de sua tecnologia de ISO alto para conseguir captar os detalhes da Terra, as nuvens, oceanos, os continentes, mesmo sob condição de baixíssima luz. Que ali basicamente o que estava iluminando a Terra ia ser o reflexo da Lua, entende? Tá, ok. Dito isso, você percebe que nem sempre o sensor maior vai ter mais qualidade do que o sensor menor? Nessa comparação da Hasselblad com a câmera de 10 anos atrás que a NASA usou? Então, será que todo sensor APS-C vai ser pior do que um sensor full frame? Cara, não. Eu tenho certeza que, por exemplo, a Fuji não faz câmeras full frame. Ou ela faz APS-C ou faz médio formato. Só que as APS-C da Fuji, em geral, são câmeras premium, são câmeras caras, câmeras que custam tanto quanto uma câmera full frame. Então eu te garanto que um sensor APS-C da Fuji vai ter uma qualidade tão boa quanto, talvez até superior, do que uma câmera full frame de entrada ou uma full frame de alguns anos atrás. Tu entende? Porque a tecnologia também vai avançando e vai melhorando bastante. Se bem que, olha, para fotografia, câmeras de até 10 anos atrás, todas elas, sem exceção, vão fazer fotos boas, tá? Talvez umas, lógico, melhor que a outra, vai ter um ISO melhor que o outro. Mas se você fizer fotos ISO abaixo de 1200, câmera de 10 anos atrás, todas elas vão fazer fotos ótimas. Eu mesmo, eu coleciono câmeras, né? Tipo, eu vou comprando ela ao longo da minha carreira e fico com dó de vender depois. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma Fujifilm X Pro 1. Ela foi uma das primeiras câmeras mirrorless do mercado, né? Tem um sensor APS-C, acho que é 12 ou 16 megapixels, e ela faz fotos excelentes até hoje. Continuo usando. Tenho aqui também uma Fuji X100F, nem lembro que ano foi que lançou, mas enfim,
por conta do TikTok fazer a nova X106 ficar tão hypada ao ponto de nunca ter nenhuma para vender em lugar nenhum, eu continuo com a minha mais velhinha. Mas faço até casamentos com ela, tá, gente? Tipo, não é porque a câmera lançou há 10 anos atrás, 6 anos atrás, ela vai deixar de ser boa. Se ela fazia fotos boas quando nova, ela certamente vai fazer fotos boas hoje. Por exemplo, infelizmente eu não tenho mais, eu vendi a minha 5D Mark II. Mas ela fez fotos incríveis durante muitos anos. Eu ainda tenho minha 6D Mark I, com mais de 500 mil cliques. Nunca precisei nem trocar o shutter, continua funcionando. Não a uso mais, mas ela é uma câmera que com certeza é capaz de fazer fotos muito boas. Lógico que se for necessário, em uma situação onde a luz está ruim, eu precisar usar um ISO muito alto, ela vai me deixar na mão. Ok? Diferente dessa agora que eu estou usando, que é uma R6 Mark II, que eu consigo subir bastante o ISO dela e conseguir fazer uma foto minimamente aceitável numa condição de luz ruim. Porém, o ideal é que você crie uma situação de luz boa, certo? Claro que nem sempre você vai poder. Por exemplo, num casamento, uma recepção, em um ambiente de baixíssima luz, que você talvez não possa usar o flash, porque, sei lá, os noivos não gostam, pediram para não usar flash, você é obrigado a usar só a luz natural. Então você vai talvez precisar de uma câmera que seja feita para isso. Por exemplo, a linha R6 da Canon, a linha S da Sony, a Nikon, eu não vou lembrar agora qual é a linha que ela usa para fotos que são teoricamente melhores em baixa luz. E falando nisso, já que a gente falou sobre esse mito, né, de que quanto maior o sensor, melhor a foto fica, que apesar de mito é quase sempre uma verdade, existe um outro mito que é, em geral, câmeras com muito megapixel têm baixa performance com ISO alto. Ou seja, com ISO alto elas têm muito grão, se comparados com câmeras de sensor de mesmo tamanho, mas que têm baixo megapixel. Por exemplo, a Sony S tem 12 megapixels, teoricamente ela responde em ISO alto muito melhor do que uma Sony R que tem 60 megapixels. Mas há controvérsias, tem gente que diz que é mito. Eu particularmente já tive uma Sony R de 60 megapixels, usava ela em estúdio, e funcionava maravilhosamente bem, porque eu precisava da definição, da quantidade absurda de megapixels. Quando eu precisei usar ela em casamento, que eu tive que subir o ISO, nem muito, tá? Coisa de 8.000, 12.000. Cara, ela não ficou tão bom quanto eu gostaria que ficasse. Eu tive que ralar no Lightroom, no Photoshop, para tirar as aberrações que começam a aparecer umas manchas meio roxas, umas manchas meio verdes, a qualidade das cores vai ficando opaca. Eu particularmente não gostei da performance dela. Nunca testei uma Sony S, tá? Mas assim, algumas coisas na fotografia, elas são empíricas, tá? Você vai ter que testar para ver se você gosta ou não. Porque você não pode avaliar sempre as câmeras, as lentes e tudo mais com um review técnico ou com lista dos parâmetros da câmera. De quanto ISO que ela tem, quanto megapixel tem, quantos frames por segundo, enfim. Porque às vezes, galera, é mais importante você estar confortável com ela na sua mão. Entende? A ergonomia, por exemplo, vamos lá, vamos voltar para a Fuji aqui. Todo mundo fala que a ergonomia das Fuji é uma porcaria, porque ela não tem grip nenhum. Cara, eu seguro a minha câmera assim, às vezes quando não uso flash, boto um apoio pro dedão e me funciona maravilhosamente bem. Eu adoro, embora eu tenha acabado de, né, deixa ela cair aqui. Eu vou cortar essa parte depois. Tá, vamos lá, deixa eu refazer essa parte. Porque nem tudo, galera, na câmera vai ser quantos megapixels ela tem, qual o tamanho do sensor que ela tem, quantas fotos por segundo ela faz, qual o ISO máximo dela. Às vezes o que você está procurando numa câmera é ficar com ela confortável na sua mão. Por exemplo, muita gente fala mal das Fuji, das Leica, porque elas não têm grip para você segurar ela, certo? Mas, cara, eu acho muito confortável. Eu adoro, por exemplo, trocar a abertura da minha lente nesse anel aqui. Eu adoro mover a minha velocidade nesse dial aqui. Ou aumentar a minha compensação de exposição pelo meu dedão aqui. Tem gente que acha insuportável.
Então, as câmeras elas não só são feitas para propósitos diferentes, como para pessoas diferentes também. Tu entende? Tem gente que, pô, eu gosto da Nikon porque ela dá o zoom e o foco girando ao contrário. Cada um, meu. Entendeu? Você não pode deixar isso passar, porque é que nem comprar carro. Você não compra carro porque, esse aqui tem mais cavalos, esse aqui tem, sei lá, whatever. Você tem que dirigir o carro para sentir o carro, ver se ele lhe é confortável, se você gosta da suspensão e da posição que você senta, da altura e tudo mais, entendeu? São variáveis que não estão lá na lista de specs, entendeu? Do carro ou da câmera. E isso é super válido. Então, mas a gente estava falando sobre sensor maior ter mais qualidade, né? Ok. Um outro mito da fotografia, que também quase sempre é verdade, é que quanto mais megapixel, melhor é a qualidade da foto. Ok. Mas vamos lá. Esse celular, esse Xiaomi 17 Ultra que eu estou a fim de comprar, tem 50 megapixels. Isso quer dizer que se eu fizer a mesma foto com essa câmera que tem 22 ou 24, sei lá, vai ter a mesma qualidade, vai ter menos qualidade do que o Xiaomi que tem 50? Eu acho que não. Mas, de novo, tem que experimentar empiricamente para ter certeza, porque ali a gente vai estar com um celular que tem um sensor muito menor do que essa câmera, mas que tem mais que o dobro dos megapixels. Será que uma coisa compensa a outra? Eu particularmente acho que não, tá? Eu acho que uma câmera full frame, ela, no geral, vai entregar resultados melhores do que qualquer outra câmera. Ela só não vai entregar um resultado tão bom quanto as câmeras de médio formato quando o assunto é definição e nitidez. Porque se o assunto for velocidade e não perder foto por luz ruim, que você necessite usar um ISO maior, as full frame vão ser melhores do que as de médio formato. Por exemplo, aquela câmera que eu estava te falando de $33.000, a Hasselblad, ela faz menos de 3 fotos por segundo. E aí, se você for fazer esportes, como é que você faz? Sacou? Eu acho que é 1,5 foto por segundo, na real. É bem lento. Entende? Câmeras de médio formato, em geral, são lentas, porque elas são feitas para outro propósito. São feitas para usar em estúdio, com luz controlada, entendeu? Então, você talvez pergunte para mim, ok, Caio, então qual câmera eu compro? Geralmente eu escuto muito o pessoal perguntar, eu compro uma T6, uma 80D, uma Nikon D7000, D5000 e alguma coisa. E a minha resposta sempre é, olha, tanto faz. Tanto faz. A maioria dessas câmeras já lançou tem mais de 10 anos. Muitas estão dentro de um armário pegando mofo, sabe? Então tanto faz mesmo. Mas, se você tiver com dinheiro sobrando ou achar alguma uma usada num precinho legal, compra uma 5D, uma 6D, compra uma full frame. Não porque o sensor é maior e teoricamente a qualidade é melhor. Não por isso, mas por um outro motivo, na verdade. Porque as lentes, em geral, elas são feitas para câmeras full frame. Então, quando você está com um corpo APS-C, você tem que ficar multiplicando a milimetragem da lente por 1.5 para ter noção da distância focal que você vai ter. Entendeu? Com o full frame você já não tem mais essa dor de cabeça. Tipo, essa lente aí, uma 20mm, ela é 20mm e acabou. Se fosse no APS-C, ela ia ser 30. Aí fica essa encheção de saco, sabe? De ter que ficar calculando as coisas o tempo inteiro. Eu particularmente não gosto muito. Só gosto de usar APS-C se for no caso de uma câmera premium, por exemplo, uma Fuji. Porque a Fuji nem full frame faz. Então ela vai colocar a tecnologia dela, top de linha, não só do sensor, mas do processador e tudo mais, vai colocar na APS-C. Dificilmente uma Canon, a Nikon, a Sony vai pegar o topo de linha que ela tem de tecnologia de sensor, processador e tudo mais e colocar na APS-C. Ela vai colocar o que é mais barato, geralmente, tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse meu falatório todo e imprima suas fotos. É bastante importante, ok? Valeu, tchau!